A formação étnica de Passo Fundo, ela é resultado de uma pesquisa que levou mais de um ano. O livro está aqui com 394 páginas, é um trabalho independente e chega justamente na hora em que o município está comemorando os seus 160 anos. O coordenador desta pesquisa é professor aqui no programa de pós-graduação em História da UPF. João Carlos Tedesco é sociólogo com um doutorado em Ciências Sociais. Professor, seja bem-vindo ao UPF TV. É um prazer lhe receber aqui num dia importante em que Passo Fundo completa 160 anos. E a gente quer já de imediato lhe perguntar o seguinte: o que a pesquisa descobriu sobre a formação étnica de Passo Fundo? Bem, a gente sabe que o passado ele só existe se a gente tiver consciência dele, né? Se nós não tivermos consciência dele, ele não existe. Então, a gente fez um esforço, né, nesse sentido de tentar compreender as bases históricas, né? Ou seja, os grupos que constituíram a cidade de Passo Fundo. E a gente pôde perceber que verdadeiramente Passo Fundo não tem uma identidade étnica, ou seja, Passo Fundo é por excelência uma cidade, uma região que compõe um território multicultural. Diferente de algumas cidades que têm predominantemente a etnia italiana, alemã, polonesa, ou tantas outras. Austríaca, em que determinadas grupos, regiões. então, professor, formaram Passo Fundo? Isso. Nós selecionamos, na verdade, 10 grupos, mas existem muitos outros. Porém, nós selecionamos esses 10 porque nós fizemos um recorte temporal do final, enfim, que abarcou uma temporalidade bastante longa, mas que chegou até meados do século XX. Então, nós selecionamos primeiramente, sem sombra de dúvida, os índios guaranis, os índios caingangue, os negros, os luso-brasileiros, alemães, italianos, sírios libaneses, poloneses e judeus. Judeus não é um grupo étnico, mas é uma comunidade, é um grupo religioso que tem uma grande expressão cultural em Passo Fundo. Então, nós selecionamos 10 grupos que entendemos ser os que dão essa base histórica. Professor, o livro tem praticamente 400 páginas, muitas fotografias. Como é que vocês chegaram a essa história? Ele foi feito a muitas mãos. Isso, ele foi feito a múltiplas mãos, não é? E foi organizado por mim, pela professora Rosane Neumann e o professor Alessandro Batistella. Enfim, a gente buscou entrar em contato com pesquisadores da cidade, pesquisadores de outras universidades que estudaram sobre Passo Fundo. E, enfim, a gente buscou se acercar ao máximo, não é? As referências que dão a identidade de pertencimento de determinados grupos. Então, em Passo Fundo, nós temos, digamos assim, uma grande expressão patrimonial, não é? De determinados grupos. E com isso a gente foi entrando em contato com aquilo que a gente chama de memória viva, ou seja, são as pessoas que ainda podem dizer alguma coisa em torno do seu grupo e tal. E a bola de neve foi se constituindo, ou seja, uma pessoa informava outra e assim a pesquisa foi se viabilizando. E foi assim que a nossa equipe da UPF TV, juntamente com o programa de pós-graduação em História, acabamos todos juntos criando aí 10 programas, não é? Isso. Que começaram a ser exibidos na última sexta-feira e que são baseados, é claro, na memória oral de cada um destes moradores. É um patrimônio, ou seja, esse patrimônio imaterial, ele é muito interessante, ou seja, Passo Fundo é muito rico. É um patrimônio que, na verdade, ele precisa ser reconstituído, ele precisa ser ressocializado, ele precisa ser reconstituído de uma forma, ou seja, para além dos seus horizontes materiais, não é? Nós temos pessoas que podem contar histórias fantásticas que ajudam a entender a história de Passo Fundo. Assim como temos grupos que, de longa data, possuem, digamos assim, um universo de pertencimento, que eles se identificam, né? E se identificam no espaço urbano de Passo Fundo, através das suas representações, dos seus clubes, não é? Das suas formas de manifestação cultural. Que bacana, professor. Muito obrigada por compartilhar com todos nós um pouco do conteúdo que está aqui nestas 400 páginas. Eu que agradeço. Obrigada e uma boa semana.